Hoje vou ensinar a vocês a fazer pita. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vou ensinar a vocês a fazer pita. Pita é pão sírio, ele é pão achatado, redondo, e ele tem um tipo bolso dentro, que pessoal lá no Oriente Médio, em Israel, costumam cortar a pita no meio ou cortar em cima e usar este bolso para encher de patês e falafel. Por exemplo, o falafel que a gente viu na última aula. E também, nesta região do Oriente Médio, eles costumam esfregar a pita nos patês. Por exemplo, passar a pita em cima do hummus, que é grão de bico cozido e moído. Costuma passar no labne, por exemplo, que ensinei para vocês na segunda aula. O pão sírio, a pita, ela é feita de modo simples e com ingredientes simples. O que a gente tem aqui? Temos farinha de trigo peneirada, água morna, sal, azeite, fermento biológico e um pouquinho de açúcar. Todas as quantidades e a explicação estão na descrição do vídeo. Vamos começar. Como o fermento, ele não é bom se ele toca em gordura e em sal. Por isso que primeiro eu vou colocar na batadeira o sal e o azeite. Agora vamos pôr a farinha. Então, cobrimos a gordura e o sal, porque eles atrapalham o crescimento do fermento. Então, agora podemos pôr o fermento e o açúcar. Vamos acrescentar a água morna e vamos bater aqui mais ou menos uns 10 minutos para formar uma massa macia e uniforme. Na velocidade 2, 2,5. A nossa massa está pronta. Está bem macia, gostosa. Vamos deixar ela para crescer 1 hora. Mais ou menos, né? Depende do tempo. Ela tem que estar crescida, não multiplicar o tamanho, mas ela tem que descansar até ela crescer de um jeito que dá para sentir que ela cresceu bem. Temos aqui o spray de óleo. Vamos colocar a massa aqui dentro. Borrifar um pouquinho em cima também, para não grudar o saquinho. Vamos cobrir a massa. Com um papel filme. E como vocês muito bem sabem, eu gosto de pôr o alho em cima, apertar dentro da massa, que ele ajuda a massa a crescer rápido e de um jeito bem equilibrado. Agora vamos cobrir e deixar 1 horinha, mais ou menos, até ela crescer. Daqui a pouco a gente vê como a gente monta a pita. Aqui está a nossa massa, ela cresceu durante 1 hora. O tempo dela realmente depende como está a temperatura do ambiente. Se está calor, ela cresce mais rápido. Mas, como falei, mais ou menos 1 hora, ela já está pronta. Estão vendo? Está bem crescida. Agora, vamos dividir ela em 8 pedaços iguais. Cada pedaço de pita vai pesar mais ou menos 100 gramas. Normalmente, pita em Israel, ela tem esse peso, 100 gramas. Então, vamos lá pesar.
824, então dá 103 cada pedaço, é mais ou menos 100 gramas para cada pita. Esse é o peso que costumam ter as pitot lá em Israel. Podem dividir na metade, depois cada metade em mais uma metade, mas eu gosto da pita bem do tamanho certinho, então eu corto pedacinhos e peso. Temos aqui 8 pedaços iguais da massa. Vamos fazer uma bolinha de cada pedaço e a gente deixa uns 5 minutinhos crescer em cima de um pouco de farinha, cada bolinha. Vamos deixar essas bolinhas uns 5 minutos para descansar. A gente cobre um pouco com pano e isso ajuda a gente a abrir elas daqui a pouquinho com mais facilidade. Enquanto elas descansam, a gente vai cortar papel manteiga no tamanho da nossa frigideira, que vai ser o tamanho da pita. Mais ou menos o diâmetro que eu gosto é 16 centímetros, mas até 18 também fica bom. Se a gente pegar muito grande a frigideira, ficar uma pita muito achatada, não vai poder formar o bolso direito, não vai abrir com facilidade na hora que a gente quiser colocar algo dentro da pita. E se for a frigideira bem pequenininha, também fica uma pita muito gorda. Então, entre 16 e 18 centímetros fica muito bom. Então, a gente vai desenhar aqui a frigideira, a base da frigideira, e vamos cortar. Vamos pôr a frigideira aqui. Eu estou dobrando em dois, porque eu posso usar os dois lados do papel. Desenhar aqui. E aqui cabe mais uma frigideira. E já vou explicar que a gente precisa deste papel. Então, tenho aqui 2 círculos. Se eu cortar, tenho dos dois lados, então vou formar 4. Vou fazer isso com mais um papel e vamos cortar. Para o que a gente precisa disso? Cada pita a gente vai abrir em cima deste círculo, para saber mais ou menos o tamanho da pita. A gente vai abrir e colocar em cima. Quando a gente pega a pita, a gente deixa ela para crescer e pega ela, coloca na frigideira, ela perde um pouco do volume. Se eu pegar ela junto com o papel, eu não estou mexendo no volume dela e vou pôr ela assim do papel para cima e a pita virada para a frigideira. O papel já vai soltar do calor conforme ela vai assando a pita. Por isso que muitas vezes eu uso papel manteiga para não precisar perder do crescimento da massa. Por exemplo, quando eu preparo os sonhos, eu também faço isso, porque toda vez que a gente pega o sonho e coloca para fritar, o sonho fica amassadinho, não fica aquele sonho lisinho. Então, com papel manteiga, a gente coloca dentro da panela e ela fica certinho, redonda, fica certinho, redondo e não perde do volume. Então, vou formar aqui 8 círculos. Vamos começar a abrir as pitas e assá-las na frigideira. Passaram 5 minutinhos, eu já cortei o papel, vou virar ele para usar o lado que não tem o lápis, para não precisar encostar a parte do lápis na massa. E vamos abrir um por um. Pegar uma massa, ela está com farinha embaixo, é mais fácil de abrir. Vou deixar um círculo aqui e colocar um pouco de farinha em cima, porque a pita ela costuma ter um pouco de farinha em cima e embaixo. Tá? Vou abrindo. Vou tentar abrir de um formato de círculo pouco maior do que o círculo da frigideira, porque na hora que eu colocar em cima,
a massa encolhe um pouquinho. Então, eu quero o tamanho da frigideira. Assim. Fica certinho o tamanho do círculo. Agora vou pegar um pouquinho de farinha também em cima da pita e vou cobrir. Assim vou fazer com todas as pitas. Vou pegar mais uma. Aqui, pessoal, as pitas estão prontas para crescer mais uns 15 minutinhos. Tem farinha em cima, porque fica bem mais bonitinho depois. E vou cobrir, deixar elas descansarem. Daqui 15 minutos, a gente começa a assar na frigideira. As nossas pitas cresceram, estão mais gordinhas. Vou começar a assar a primeira que a gente fez. E eu já estou esquentando aqui uma frigideira em fogo médio, sem nada dentro, tá? Ela tem que estar bem quentinha. Eu vou pegar a pita junto com o papel, para não estragar o volume que ela formou. E vou virar o papel assim, em cima da frigideira. Agora vou cobrir, porque o vapor ajuda ela a crescer mais. E vamos esperar uns 2 a 3 minutos do primeiro lado e depois ao mesmo tempo do outro lado. A pita ela está juntando ar dentro e isso ajuda a separar depois uma parte da outra e assim forma o bolso que a gente quer para pôr dentro as coisas. Vocês estão vendo que a pita está crescendo, o papel solta, a gente tira ele daqui a pouco. E vamos poder reutilizar o papel porque ele fica bem limpinho. Podemos usar ele nas próximas pitas que a gente vai fazer. Mais um minuto, a gente abre e vira ao lado. Mas vocês veem que a pita está crescendo, formando um volume. Tirando o papel, que formou uma bolha, não tem problema. Olha como está. Agora do outro lado, 2 a 3 minutos. A pita está pronta. Vamos colocar em cima de um pano para ela ficar, não ressecar demais, não perder a umidade. E, de novo, com a frigideira bem quente, sempre tem que esquentar antes. Não podemos colocar a pita quando a frigideira está fria. E vamos para a próxima. Tampar e assim vou fazer todas as pitas. Aqui estou na segunda pita, mas quem quiser ganhar tempo, pode usar várias frigideiras em paralelo, que fica bem rápido. Eu faço isso muitas vezes e rapidinho, em alguns minutos, termino de assar todos. Aqui estão as nossas pitas prontinhas, estão ainda quentes. Vou pegar uma aqui, qualquer uma, vou cobrir o resto porque ainda está quente. Então, agora a gente corta para mostrar como que é o bolso. Eu corto no meio. E vocês veem aqui que facilmente abre um bolso. Delicadamente a gente abre, tá? Para não rasgar. E quando comer falafel, aí a gente costuma pôr tahine, hummus, as bolinhas, salada israelense e comer. Como os israelenses gostam de comer, eles cortam assim a pita e fazem assim e comem. Maravilhoso. Vamos pegar também um pedaço do labne, no labne. Delícia, gente. Podemos também congelar uma parte se a gente não quer comer tudo no mesmo dia. Dá para esperar um pouco esfriar. Colocar em saquinho, tirar o ar e congelar. E se quiser multiplicar a quantidade, também pode. E trabalhar com várias frigideiras. Assim termina mais rápido. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações apertando no sininho para não perder nenhum vídeo do canal. Aproveitem também para olhar no Instagram, que eu posto muita coisa legal aí. Tchau, até o próximo vídeo.